Boa noite a todos, mais uma vez, né? Aqueles que eu já cumprimentei e aos que eu não cumprimentei, recebam o meu abraço, recebam todo o meu carinho, sejam bem-vindos. Os que estão acompanhando conosco também, online, de seus lares, também sintam-se abraçados, acolhidos por todos nós que aqui estamos presencialmente. E como eu sempre digo, em todos os momentos, né, que nós temos em nossas vidas, e até mesmo no momento de recadinho, a gente precisa trazer Jesus para perto de nós. Então vamos sentindo a presença de Jesus, trazendo Ele ao nosso lado, com toda a sua luz, com todo o seu amor, para que Ele cuide de cada um de nós, não só, né, nesse momento, mas em todos os momentos de nossa vida. Que Ele esteja sempre conosco, mas que principalmente a gente aprenda a estar com Ele, porque é muito diferente. E a gente precisa aprender a estar com Jesus, né? Então vamos convidar o nosso querido Cadu Falante para vir fazer a prece inicial. Fiquem todos com Deus, mas eu vou continuar por aqui por enquanto. Então vamos lá, mantendo-nos concentrados, nos acalmando, agradecendo mais uma vez pela nossa vida, agradecendo ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui, que nós possamos ser envolvidos pela equipe espiritual, atuante aqui, presente neste momento, que nós possamos ouvir uma boa palestra, que nós possamos ter boas vibrações, depois do passe coletivo, que possamos voltar para a nossa casa, lindo e leve, e que nós aqui, todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que estão em casa, que possam receber o melhor agraciamento do nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então agora convidamos nosso querido Marquinhos para fazer uma linda palestra, que nós possamos ouvir e refletir, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Nunca canso de dizer o quanto para mim é gratificante e muito afetuoso receber o convite da Ana para poder voltar aqui. Obrigado, Jair. E a Ana disse muito bem no começo dos recados que a gente precisa trazer Jesus para estar ao nosso lado. Sempre que eu ouço essa frase, eu imagino aquele homem belo, né? Incomparável, vindo e sentando bem onde eu estou. Mas não é bem assim, né? A presença dele já está conosco desde sempre, né? Mas é necessário que nós estejamos também com ele. E eu lembrei de um fato, no auge da minha sabedoria, estava ali com 14, 15 anos, meu primeiro emprego registrado, lembro muito bem, assinado com registro de carteira com meio salário mínimo. Na época o salário mínimo acho que era R$180. Então estava animado, né? Ia receber um registro em carteira, ia ter direito a vale-refeição. Trabalhei um mês, estava feliz. E antes de receber, eu lembro que avisaram que no dia seguinte ia chegar o vale-refeição. Eu falei para minha mãe, toda animada, nem precisa fazer marmita, né? Amanhã eu vou almoçar com o meu ticket. Lembro muito bem. Recebi o ticket, fui procurar um lugar para almoçar, né? E procurei, continuei procurando. E eu trabalhava de office boy no escritório de corretor de seguros.
ali na rua Rego Freitas, uma primeira travessinha da Rua da Consolação, pertinho da igreja, né? Eu lembro que eu fui até perto do Largo do Arouche para achar um local que aceitasse o meu ticket. E eu lembro que eu, andando ali no Largo do Arouche, tinha uma mureta, mais ou menos uns 50 centímetros, e eu vi um morador de rua sentado ali, né? A minha sabedoria já tinha, né, me mostrado que não ia poder comer muita coisa, mas eu lembro que eu olhei para ele, eu já estava com fome, o horário do almoço já estava acabando, e tinha uma lanchonete ali perto. Eu lembro que eu entrei na lanchonete, comprei uma coxinha e um lanche grande, eu acho que era um bauru. Saí e perguntei para ele, boa tarde, qual o seu nome? Ele falou, Carlos. O senhor quer almoçar, seu Carlos? Eu lembro que ele abriu um olho enorme, né? Ficou sem reação. Falei, quero. Falei, então, posso sentar do seu lado para a gente almoçar aqui? Lembro que eu entreguei o lanche para ele, comi minha coxinha, ele comeu o bauru. Não conversamos absolutamente nada, ficamos ali em silêncio. Terminei a coxinha, eu falei, seu Carlos, muito obrigado. Apertei a mão dele e falei, agora eu preciso voltar para o trabalho. Eu lembro muito bem do sorriso dele. E eu voltei para o trabalho, né? Tinha depois os afazeres, né? E agora com o recado da Ana, que a gente precisa trazer Jesus para perto, imediatamente me voltou a imagem daquele sorriso, né? E agora eu fiquei refletindo, né, antes do início da nossa palestra. A nossa sociedade está tão confusa, né? Às vezes nós nos desesperamos tanto por coisas que nós não conseguimos ter, nós não conseguimos comprar, e nós nos perdemos nos valores das coisas simples. E lembrei agora da música da Rita Lee, né? Se eu quiser silêncio, eu faço. Aliás, se eu quiser silêncio, eu peço. Se eu quiser barulho, eu mesmo faço. Então tem coisas que a gente depende muito do outro, né? E qual o valor de sorriso? Algo tão simples, né? Às vezes a gente dá um sorriso desinteressado, como quem não quer nada, mas a gente só percebe o valor de um sorriso no dia que nós precisamos receber um sorriso. E essas coisas simples estão ficando cada vez mais escassas, né? Vim no horário de pico agora para cá e é uma loucura o trânsito, né? E a gente fica, falei, putz, não dá nem para ser gentil deixar alguém passar, senão eu me atraso também. Então também precisa entrar na loucura. Mas é incrível que às vezes a gente tem que passar por essa loucura sem se perder. E é um exercício constante e muito difícil de nós fazermos no nosso dia a dia, né? Algo tão simples como um sorriso, um bom dia. Por mais que seja difícil, né? Porque a gente não está, às vezes, pensando, né, na dificuldade que o outro está passando. Às vezes, e na maioria das vezes, nós pensamos na nossa própria dificuldade. Hoje eu acordo e não vou olhar na cara desse traste. Vou sair de casa sem dizer uma palavra. Só que nós nos esquecemos que às vezes a gente é recepcionado pelo sol e não sabe se volta para casa. Aí quando a gente escuta essas coisas, fala, putz, hoje eu nem dei bom dia pro traste, né? E ainda nem cheguei em casa. Então, às vezes, a nossa dificuldade é maior em estar e ir na direção do outro. Mas a gente não percebe o quanto que o outro está precisando, às vezes, daquele bom dia. Mesmo que a gente saia sem receber o bom dia de novo. A gente já parou? Voltei de novo para o sorriso do Carlos naquele dia, né? Uma simples coxinha, aliás, um simples bauru. Um valor irrisório, né? Porque irrisório era o valor do meu ticket de refeição, né? Minha sabedoria ainda não tinha me mostrado isso.
Mas algo tão simples, e às vezes a gente não percebe o quanto que as pessoas são invisíveis aos nossos olhos. E às vezes o quanto nós somos invisíveis para os olhos dos outros, né? Às vezes nós estamos sentados aqui, muitas vezes pegamos a fichinha da orientação, não conseguimos dizer tudo que vai na nossa alma, fica para a próxima, né? Outro dia eu conto. E ninguém percebe o que vai no nosso coração, o que está aqui, as nossas dores. E todo mundo tem as próprias dores, né? Diz que são as nossas. Coletivamente, todos somos muito parecidos. Pelo olhar psiquiátrico, de perto ninguém é normal. A gente fala aí, mas equivale a dizer que todo mundo tem o seu quinhão de problemas, de paranoias, de neuroses, e está tudo certo. Nós não estamos ainda no mundo feliz. Estamos caminhando para. E essa virada de página é difícil. Eu lembro que eu li os livros de história na época do colégio, e eu ouvia falar de longe do aquecimento global, né? Se a gente não tomar cuidado, vai acontecer. E quem diria que eu ia sentir na pele, né? E aí eu fico pensando e falando para as minhas filhas, a gente não imagina o quanto é difícil passar pela história. A gente está passando por uma história que um dia alguém vai ler e falar, nossa, como será que foi isso daqui? A gente está passando por ela. Nós estamos numa virada de página extremamente importante para o nosso ciclo evolutivo planetário, individual, coletivo. Todos aqui já ouviram falar que a gente está saindo do mundo de regeneração, prestes a entrar no mundo. Aliás, a gente está saindo do mundo de provas e expiações, quase com um pezinho no mundo de regeneração, onde as nossas dores já não vão ser tão expostas assim, as coisas vão ficar mais leves, mais tranquilas, as dores continuarão, mas vai ser mais fácil lidar com elas. Vai ser mais fácil olhar para o outro. Mas ainda não viramos essa página. E está difícil. O momento é delicadíssimo. Extremamente delicado. E se nós pegarmos, acredito que é na Gênesis, tem um comentáriozinho escondido lá, que no fim dos tempos, nessa virada de página, todas as classes de espíritos estariam reencarnadas juntas. Todos nós estamos aqui. Para sermos espíritas, a gente não precisa conhecer todos os livros. A gente não precisa estudar com afinco. Não é? O estudo é para quem quer se aprofundar. O estudo é para quem quer conhecer o que a gente um dia, e eventualmente, vai precisar falar para alguém. Então tem todos os livros. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, que é um livro lindíssimo, muito pouco conhecido por nós os espíritas. A Gênese, que é um livro extremamente científico, mas dá uma visão muito ampla do nosso universo. E o Livro dos Médiuns, que é o guia para todos aqueles que queiram exercitar uma faculdade normal, que é entrar em contato com os espíritos. E no Evangelho, está lá, não me lembro o capítulo, os caracteres do bom espírita. E lá ele descreve todas as características que um bom espírita precisa ter. Mas no final ele se resume a uma única frase. O verdadeiro espírita é aquele que busca, dia após dia, ser melhor que o dia anterior. Notemos que não está escrito lá, o verdadeiro espírita é aquele que tem êxito na sua encarnação. O verdadeiro espírita é aquele que perdoa, o verdadeiro espírita é aquele que pratica a caridade com afinco. Está lá nos caracteres do espírita, mas ele termina dizendo que o verdadeiro espírita é aquele que busca melhorar-se dia após dia. Nós, pessoas comuns, com todas as nossas dores, com todas as nossas dificuldades. Não é dificuldade de pensar e raciocinar, puxa vida, qual será o tamanho do universo? Quantas galáxias será que tem, sóis, planetas? Não é nada disso. As nossas dificuldades são muito mais básicas.
A dificuldade de perdoar. Aí é que jaz a nossa verdadeira dificuldade. A dificuldade de esquecer, de pedir desculpa, a dificuldade de ficar em silêncio. Já pensaram o quanto que é importante às vezes ficar em silêncio? Às vezes alguém quer vir e conversar com a gente, contar os problemas, dizer as dores, se expor um pouco, e a gente não consegue ficar quieto. A gente sempre põe uma colherzinha na dor do outro, né? E às vezes é só ficar em silêncio. Dar um ombro, um aperto de mão, ou simplesmente falar, depois a gente continua a conversa, porque agora está no meu horário. Se não conseguir se portar de outra forma. Mas às vezes a simples postura de não falar nada para que o outro não receba a nossa crítica. E às vezes a pessoa está ensaiando há tanto tempo se expor para alguém, contar as dores, explicar as dificuldades. A gente não consegue ficar quietinho. Tem gente até se contorcendo na cadeira, porque está lembrando que não ficou quieto. Mas não é crítica. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos as nossas inúmeras dificuldades. E precisamos aprender a lidar com elas. A gente precisa ter a coragem de percebê-las. Às vezes nem fazer nada por enquanto, porque assusta, né? Só perceber. E aí a gente vai aprendendo a lidar com elas. Porque um fato é que todos nós não nascemos nessa encarnação a primeira vez. Não é a nossa primeira encarnação e longe de ser a última. Mas o que é interessante a gente perceber? O nosso corpo nasceu com a junção de duas células. Ali começou a história de eu como Marquinhos, do Jair como Jair, seu Álvaro como Álvaro, de Ana como Ana, de nós como individualidades, indivíduos, não dá para falar o nome de todo mundo, mas ali começou a nossa existência atual. 9 meses depois, ou um pouquinho antes, dependendo da pressa, a gente ganhou o nome que nós temos hoje. Mas e antes de ser Marquinhos? Quem era o Marquinhos? Não importam os nomes. O que vale a gente refletir, só colocar um pouquinho de questões filosóficas, é que o Marquinhos começou lá com 2 células, né? O Marquinhos é isso aqui que vocês estão vendo. Esse corpinho. Que habita um espírito que já vem progredindo em inúmeros milênios. O que eu fiz antes? Não vou contar para vocês. Porque o que interessa são as 2 células que se juntaram para preparar o corpo atual do Marquinhos. Tem um livro muito interessante de um ator inglês, Sir Charles Dickens, chamado Um Conto de Natal. E eu adoro esse livro. E esse livro já virou filme, já virou animação, depois virou outra animação, virou desenho. Mas a primeira vez que eu vi o livro foi no filme. Filme com atores, né? E o Bill Murray fazia o principal personagem do livro, lembro-me muito bem. Mas resumindo, a história do livro, que está nos filmes, nas animações, é alguém extremamente ocupado com o próprio trabalho, muito bem sucedido e extremamente egoísta. Pessoa que trabalhava, acumulava e só. Não tinha muitas relações pessoais. E ali no decorrer do livro a gente vai percebendo, né? O porquê disso tudo. Mas para resumir, certa noite ele foi visitado pelo espírito de seu antigo sócio. E de forma extremamente aterrorizante apareceu para ele atado a correntes enormes e pesadas, né?
com dificuldade de se movimentar, e ali ele percebeu que tinha um número imenso de outros vultos na mesma condição, atado àquelas correntes, sofrendo continuamente, e aquele sócio disse a ele que ele tinha bons amigos, e foi permitido a ele vir e dar um alerta a ele, porque as correntes que ele estava forjando tinham elos muito mais pesados que as correntes dele. E que esses mesmos amigos iriam visitá-lo naquela noite, para mostrar a eles algumas coisas, né? E ele foi visitado por 3 espíritos que mostrou os natais do passado dele, o Natal do presente e os natais do futuro. O que iria acontecer se ele não mudasse. Mas é interessante que a mágoa dele começou quando ele era criança. Mostra ali uma criança brincando com papel, e era noite de Natal, e o pai chegou com um embrulho e jogou na frente dele. E a criança, tinha ali 4, 5 anos, perguntou para ele: nossa, papai, é o meu trenzinho, é o meu trenzinho? E o pai só ria, né? Quando ele desembrulhou, era um pedaço de presunto. E o pai virou para ele e falou: o seu trenzinho não vai encher sua barriga, rapaz. E esse era o personagem principal. E a partir dali, com aquela mágoa, a vontade de ter as coisas, não saber lidar com a dificuldade, ele começou a trabalhar e acumular, e acabou ficando uma pessoa extremamente avarenta. Mas a raiz de tudo era a mágoa daquele dia, de não ter tido o que ele tinha, do que ele queria como criança, né? E a extrema dificuldade que ele passava. E é um livro lindíssimo. Os filmes também vale muito a pena a gente ver. Mas o que eu trago disso é o seguinte, né? Todos nós carregamos o nosso histórico, né? Até mesmo aquela criança ali de 4, 5 anos, passando por uma penúria, dificuldade imensa, tinha um histórico no passado. A história dele como corpo atual começou ali. Mas o que nós trazemos, né? Quais são as nossas tendências, né? As nossas dificuldades maiores, né? Quais são os hábitos que nós estamos cultivando? Porque isso sim reflete muito bem quem nós somos em essência. Aí, de fato, não precisa lembrar mesmo o que a gente fez antes. Se eu hoje ainda é extremamente gostoso falar um pouquinho da vida do outro, né? Então, né? Sejamos sinceros, uma boa fofoquinha, nossa, quem não gosta? Quem não gosta de uma boa fofoquinha, né? A gente não precisa nem falar nada, só ficar ouvindo ali, entrar meio de lado na conversa, só para ver o que está acontecendo, não é? Quantas vezes, isso eu acho um absurdo, aí cabe a minha pequena crítica velada. Há 25 anos a gente senta na frente da televisão para ver pessoas desconhecidas brigando entre si, para ver quem vai levar um prêmio fictício, e a gente torce para ver quem fica com o carro, quem sai, e volta e fica descabelado em torno daquilo. Gente, é algo extremamente absurdo, e é uma fofoquinha virtual, né? A gente senta para ver a rodinha de fofoca aqui, fica ali, torce para aquele, comenta no outro dia. Tem fóruns na internet comentando aquilo. Veja quanto tempo a gente perde da nossa existência, né? Então não precisa ir muito atrás não, para saber quem fomos, o que fizemos, de onde viemos. É melhor nem saber, é melhor se concentrar onde estamos. E aí pensar para onde queremos ir, né? Porque de hábito em hábito, a gente vai construindo a nossa vida, né? E aqui nós estamos numa realidade densa. E o que vai acontecer quando a gente sair dessa realidade densa e ir para a realidade mais sutil da vida? Nada. Iremos extremamente iguais. E aí que mora a questão que a gente está deixando passar desapercebida. Se estamos com depressão, a gente vai levar a nossa depressão. Se estamos com mágoa, levaremos a nossa mágoa. Se odiamos tudo da nossa fibra, continuaremos odiando.
A gente só vai sair dessa realidade mais densa e ir para a realidade do espírito, mas com as mesmas questões, as mesmas emoções, a mesma forma de pensar. Mas nisso é um ponto muito interessante. O conhecer-se a si mesmo, às vezes, não é perguntar, Ana, o que você acha de mim? Porque eu sempre tive bons amigos. E eu confesso a vocês que numa época que eu me achava extremamente agitado, todos os meus amigos me achavam extremamente calmo. Eu falei, nossa, eu queria ter a paciência que você tem. Eu ouvia, ria, né? Eu pensava, não sabe de nada, né? E hoje eu me acho extremamente tranquilo. E eu vi outro dia de alguém e falei, nossa, mas como você é agitado. Falei, gente, onde está aquela sabedoria toda que eu tinha com 14, 15 anos? Então, às vezes, ouvir do outro não condiz com a realidade que nós estamos vivendo. Que na intimidade mesmo, nem nós queremos nos olhar direito. Né? Seja por vergonha, ou seja por medo de encarar a própria realidade. Mas é extremamente necessário que façamos isso. Porque qual o objetivo real da nossa atual reencarnação? Gente, a gente teve a oportunidade histórica de reencarnar num período ímpar, que a gente nem sabe se volta para reencarnar aqui ou não. Então, olha a importância dessa reencarnação atual. Eu falo para as minhas filhas, né? Olha, papai nasceu nas cavernas, né? Porque não tinha internet, não tinha telefone, não tinha televisão. Lembro muito bem da nossa primeira televisão preta e branca de tubo. Não era nem a preta e branca de tubo, era aquela caixa de madeira, né? A preta e branca de tubo, em plástico branco, veio depois. Lembro quando meu pai comprou a TV a cores, nosso primeiro videocassete. Videocassete. Lembro da época que os Fuscas tinham toca-fita. Nem rádio tinha, era toca-fita direto. E de repente, começou a chegar ali uma tal da telefônica. Alguém do bairro tinha telefone. Gentilmente cedia o número para todo mundo. E a gente podia colocar no nosso currículo vitae. E ela dava o recado, não importa a hora da noite que recebesse uma ligação, seja de empresa, de parente, batia lá e dava o recado. Olha que coisa incrível. O português da padaria conhecia todo mundo pelo bairro e pelo nome. E se o telefone da dona Ana não estava ocupado, tocava na padaria, a gente ia comprar pão no outro dia, falou, fulano ligou para ti, falou, obrigado, e a gente retornava. Eu recebia ficha telefônica de troco na padaria. Olha que coisa incrível. E eu conto isso para elas ficam olhando, o que é ficha telefônica? Pai? A mais velha não quer mais nem pegar na minha mão. E aí os telefones foram ficando mais populares. De repente inventaram um tal de telefone móvel, desse tamanho, né? Um tijolo imenso que a gente via alguns vaidosos andando com aquela tábua grudada na calça, né? Se não tomasse cuidado caía, tão pesado. E hoje nós temos um computador na palma da mão. Eu lembro muito bem que um amigo, o senhor Oswaldo Filipa, ele era diretor da área de tecnologia do Banco Bradesco na década de 90. E naquela época, todo o prédio, não era nem um andar, era o prédio, que armazenava os dados de todos os clientes do Banco Bradesco, um prédio. Depois que lançou os celulares, ele falava, isso daqui tem mais memória que o prédio inteiro. E era um Nokiazinho que eu tinha, assim, azul, que tinha o jogo da cobrinha. Aquele tinha mais memória do que um prédio inteiro. E eu não entendia nada, né? Continuo sem entender, não é minha área. Mas hoje nós temos aqui, sei lá quantos gigas na palma da mão. Então, olha, e eu falo literalmente, papai reencarnou nas cavernas. E agora eu estou saindo, tem internet. Ele está falando em inteligência artificial. Foram para a Lua. A gente já está começando a projetar o holograma do outro para falar com alguém vendo ali.
É um negócio incrível. O futuro é maravilhoso. Então nós tivemos a oportunidade de ter uma reencarnação assim. Para quem reencarnou antes dos anos 2000, porque quem reencarnou depois já pegou a internet, é outro papo. Para quem veio antes, como eu, gente, a gente já parou para pensar. O médico do bairro era o farmacêutico. Senhor Durval. Mas olha que interessante. Quem viveu isso, olha a alegria com que está lembrando de tudo isso. E o mais gostoso disso é essa sensação afetiva de que não importa a hora que você batesse na casa do farmacêutico, ele já descia com o avental dele e atendia. Tira e queda. E às vezes era uma coisinha natural, um ervinho, um remedinho. E eu lembro e sempre falo com uma lembrança afetiva imensa da Dona Júlia, uma senhora de mais ou menos 80 anos, que começava a atender às 8 da manhã e só parava quando o último da fila tomasse o passe. Era a benzedeira do bairro. Ela sentada, atendia todo mundo e curava todo tipo de doença. Nessa mesma época, não importa quem fosse a mãe do bairro, se falasse para uma criança ir para casa, a criança ia. Então a gente está falando de valores que parece que na peneira do tempo passou por alguma fresta ali que a gente não conseguiu mais segurar nas mãos, né? E lembra do que está lá na Gênesis, né? Nesse final dos tempos, essa época que a gente está vivendo, o final dos tempos não é que o mundo vai acabar, vão apertar um botão, vai explodir tudo. Pode ser que algum deles aperte e acabe com o planeta. Não tem problema, Deus vai dar outro para a gente. Eles vão ficar aqui com o planeta destruído, a gente vai para outro. Não precisa se desesperar. Então o mundo não vai acabar desse jeito, porque a vida é eterna. O final desse ciclo. No final desses tempos, quando a gente estiver virando essa página, todos os tipos de espíritos estarão reencarnados juntos. Se nós pegarmos lá no livro dos espíritos, aí volta comentando aquilo, a gente não precisa ler tudo. Mas quem quiser saber disso tudo, aí sim, vai lá e lê, faz os cursos aqui na casa, procura a Ana e o Jair, para se aprofundar nessas questões. Então está lá no livro dos espíritos, a categoria de todos os espíritos existentes. Não tem os espíritos puros, os espíritos bons, os felizes. Nem sei onde a gente se enquadra aí, então eu posso falar onde eu me enquadro, né? Lá nos ignorantes. Mas tem os pseudo-sábios, que sem perceber, a gente dá um monte de like para eles todos os dias. É um monte de gente falando um monte de asneiras sem dizer nada. Mas fala tão bonito, mas o que ele disse? Não sei, mas fala tão bonito, a gente dá lá o like. Então tem os pseudo-sábios, tem os espíritos ignorantes, tem os batedores. Né? Os batedores não é aqueles que saem batendo em ninguém, não. Né? Kardec colocou que são os brincalhões, aqueles que o prazer da vida é pregar peça nos outros. Então tá cheio de espírito aqui, pregando um monte de peça na gente. E a gente nem percebe. Tem os ignorantes, que eu posso falar aqui onde eu me enquadro, né? E aí entra aqueles espíritos mais devotados ao mal, que com vontade e dedicação estão declaradamente contra Jesus. Estamos todos reencarnados juntos. Então não tem como o negócio ficar fácil, né? É uma bagunça sem limites. E a gente se perdeu seguindo, sabe-se lá quem. Eu lembro de uma história, acho que eu nunca contei aqui, de uma lebrezinha que estava descansando. Para quem conhece, eu vou contar de novo, que vale a pena. Ela estava descansando, ouviu falar que o mundo estava acabando, e de repente ela ouviu um barulho de um estrondo imenso atrás dela. E ela saiu correndo, falou, o mundo está acabando, a terra está rachando, e passou por um grupozinho de lebres que ouviu isso e saiu correndo atrás dela.
E passando mais à frente, tinha um grupo ali que estava em paz no lamaçal de porcos do mato. Viu aquela lebre correndo, viu um grupo de lebre correndo, falou: o que está acontecendo? O mundo está acabando, a terra está rachando. E um monte de porcos do mato saiu correndo atrás das lebres. E saiu aquela lebrinha, grupo de lebres atrás, uma manada de porcos do mato correndo, nem sei se coletivo de porco é manada, mas estava correndo atrás da lebre. Passando mais à frente tinha os búfalos ali pastando, tranquilidade. Viu a lebre, viu um grupo de lebre, viu um monte de porco do mato correndo, falou: o que está acontecendo aí? O mundo está acabando, a terra está rachando. E foi, aí sim, a manada de búfalos correndo atrás dos porcos do mato, que corria atrás do grupo de lebre, que corria atrás de uma lebrinha solitária. E foram mais à frente, logo ali tinha um grupo de tigres, né, dormindo tranquilamente. Acordaram com a lebre correndo, grupo de lebres, os porcos do mato, a manada de búfalo. O que está acontecendo aí? O mundo está acabando, a terra está rachando. E foi um monte de tigre correndo atrás, um monte de búfalo, que corria atrás de um monte de porcos do mato, que corria atrás de um monte de lebre, que corriam atrás de uma lebrinha. Mais à frente, foram passando pela toca do leão, ele viu aquele monte de animais passando. O que está acontecendo? Aí viu que mais à frente tinha um precipício, né? Que eles não viam. Vai continuar correndo assim, vai todo mundo cair no precipício, vai ter que fazer alguma coisa. E aí saiu lá da toca, da pedra do leão, agora voltaram com o Rei Leão, foi na pedra do leão, deu um rugido, o pessoal começou, né? Mas ainda correndo. Deu mais um, o pessoal já foi parando, no terceiro silenciou tudo. Tigres, o que está acontecendo aí? Falou: o mundo está acabando, a terra está rachando. E quem foi que disse isso? Os búfalos. Não, foi a gente que disse não. Então quem foi? Os porcos do mato. Os porcos do mato aqui também não. Quem disse? As lebres. E as lebres, não. Quem disse foi ela. Aí o leão desceu, foi conversar com a lebrinha. O que está acontecendo, lebre? O mundo está acabando, a terra está rachando. Mas não estou vendo nem o mundo acabando, nem a terra rachando. Mas vai, estava lá e foi. E onde você estava? Estava lá. Então vamos lá. O leão botou a lebre nas costas, correu toda a volta. E onde é que você estava? Eu estava ali, ó, naquela árvore. E o que aconteceu? E aí eu vi o barulho do mundo acabando, da terra rachando, e saí correndo. Aí o leão foi atrás da árvore onde ela estava sentada debaixo de um pé de jaca, a jaca caiu e fez um barulho imenso. E aí começou a correria, né? As minhas filhas adoram essa história. Mas se a gente parar para pensar, o que é interessante, quantos de nós está correndo de qualquer um que passa na nossa frente correndo também? A gente acabou de sair do carnaval e a gente sai correndo atrás de um monte de doido, fazendo sei lá o quê. E vamos junto. Vamos para onde? Só vamos. O mundo está acabando mesmo. Só vamos. Para onde? Não sei. E nessa de sair correndo, sabe-se lá para onde? Para onde a gente está indo? A gente já parou para pensar? Para onde estamos indo? Que a gente está vivendo numa época, não sou eu que estou dizendo, os espíritos estão me informando. Lá em 1800 e alguma coisa, na época Kardec colocou o livro dos espíritos, ele recebeu na codificação a comunicação, e na hora de compilar a Gênesis, ele achou muito por bem colocar essa informação. Na época da virada de página, a gente vai estar reencarnado com todo tipo de espírito. E alguns atiçam as lebres propositalmente, porque eles sabem que um monte de lebre vai correr, depois vai, e aí começa a correria geral, que a gente nem sabe o que está fazendo. Mas tudo isso não é pelo acaso, não é ao acaso. Nessa mesma época que eu vivia nas cavernas, minha mãe dizia sempre, né? Viu? Não caiu uma folha da árvore sem que Deus não saiba. E eu acredito nisso. Eu cresci ouvindo isso e cresci acreditando nisso. De tal forma que eu falo para os meus amigos mais íntimos, né? Tá tudo errado, mas tá tudo certo.
A gente olha pela janela, o mundo está um caos, mas está tudo certo. Não é a primeira vez, como o Haroldo muito bem disse numa palestra dele, não é a primeira vez que Deus está com um planetinha de expiações prestes a passar para a regeneração nas mãos, né? Está tudo certo. Todo mundo que está aqui está tendo a oportunidade de reencarnar e ter a oportunidade de permanecer no mundo de regeneração. Não é o acaso que nós estamos encarnados aqui. Não é o acaso que nós somos filhos dos nossos pais, que nós nascemos com os irmãos que temos, com a parentela toda que nós temos. Não é ao acaso que nós moramos ao lado do vizinho que nós moramos. Não é ao acaso que nós estamos no emprego que nós enfrentamos as dificuldades que nós enfrentamos, sejam elas de quaisquer ordem, dificuldade moral, dificuldade financeira, dificuldade familiar, dificuldade de convívio, dificuldade de se aceitar. Não é ao acaso. Está tudo certo, apesar do caos aparente. Se Deus cuida das árvores, que dirá de nós? Tem 2 gatos lá em casa que eu falo para as minhas filhas, né? Uma delas acha que eu sou Deus para ela, que é um negócio absurdo. Ela sobe no ombro, vira na cabeça e deita e rola no chão, é um negócio impressionante. E a minha filha fala, nossa, mas ela olha para você de um jeito, olha do jeito certo, eu sou Deus para ela. Falo brincando, mas é um fundo de verdade. Tudo no planeta, tudo que vive, caminha para a mesma direção. O vegetal vai virar um animal, o animal vai chegar no estágio que nós estamos. Quando isso acontecer, nós já seremos o Jesus de algum planeta. E eu brinco com a minha filha, falei, quando eu virar Jesus, ela vai ser uma humana. E aí ela vai me idolatrar da mesma forma que me idolatra agora. Então tá tudo certo, não tem nada errado. Ela não vai lembrar, mas eu vou lembrar que ela foi ela. Falo brincando, mas tá tudo certo. Tudo está encadeado numa sequência perfeita, numa lógica que nós desconhecemos. Se a gente parar e olhar para o nosso corpo, olha que coisa maravilhosa. Nós não temos a noção da imensa capacidade de física ótica avançadíssima que o nosso olho tem. No entanto, nos enxergamos, mesmo com certa dificuldade para alguns, mas nós enxergamos e a gente não tem ideia da ciência que tem por trás disso. A gente nem para pensar que pela física o nosso olho está enxergando tudo invertido. Passa por aqui, inverte lá no cérebro e a gente enxerga desse jeito. É um jogo de luz extremamente preciso no nosso olho. O ar entrando dos nossos pulmões, a gente já parou para pensar isso? Você respira um gás e exala outro gás. Entra o ar que você precisa no seu corpo e você joga fora o que não precisa no seu corpo. Aí, sem parar para pensar, a gente toma no tal do refrigerante todo o gás que o nosso corpo se esforça para botar para fora. A gente bota para dentro de novo. E o nosso estômago aguenta. Ele não sabe o que está fazendo, perdoa ele. E está lá trabalhando para o nosso bem, para a nossa felicidade. Nós comemos o nosso alimento todos os dias e ele se transforma em tudo que o nosso corpo precisa para funcionar. E o que não precisa é descartado. Olha que coisa linda. Até nisso a beleza, né? Vamos ficar sem do banheiro 2 dias para ver a dificuldade. Não é? Extremamente natural, mas fica sem lá para ver o quanto que aquilo é importante. Então olha como o nosso organismo funciona. Se isso foi dado para nós, a nossa família não teve erro de direção. Ou era para ter ido na outra. Não acontece isso. Ei, por um descuido está no bairro errado. Não. Está tudo certo.
Tudo para cumprir os objetivos da nossa encarnação. Aprendermos uns com os outros, perceber uns com os outros, lidarmos com as nossas dificuldades. Não é na dificuldade do Jair, é tão difícil estar com esse cara. Não, é a nossa dificuldade. Porque para mim, às vezes, é tão difícil estar com o outro. E aí a gente volta para o que a Ana disse no começo. Trazer Jesus para perto. E aí dar uma coxinha, um bauru para um estranho é extremamente fácil. O difícil é a gente lembrar de Jesus quando disse: se alguém tem fome, você dá um prato de comida. Se alguém tem frio, você agasalha. Porque toda vez que você fizerdes algo a um desses pequeninos, na verdade é a mim que você o faz. Só que nisso também entra, toda vez que a gente perdoa, a gente também está trazendo Jesus para perto. A música do início, para perdoar e amar, existe um lugar onde eu sei que Jesus quer muito entrar. Então as dificuldades que nós passamos são justas, são exatas, porque é aí que a gente precisa estar, para aprender a perceber que é querendo trazer Jesus para perto, que a gente faz esse movimento de ir na direção do outro. Ir na direção de quem eu tenho dificuldade. Perdoar quem eu não consigo. E não tem problema, não é para ficar pesado. Se eu não conseguir perdoar, começa esquecendo. Esquece hoje, não vou pensar nisso, hoje eu vou esquecer. E amanhã? Volta para a mesma frase. Hoje eu vou esquecer. Aí um dia você vai ver que está desculpando. Logo mais à frente, aquilo já nem faz tanta diferença. Mas é necessário que a gente reflita. Os caracteres do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que busca melhorar-se dia após dia. E nessa busca ininterrupta de ser melhor hoje do que fui ontem, a gente vai na direção de quem precisa, que nós precisamos. E é assim que a gente traz Jesus para perto. É assim que nós o trazemos para perto, que nós percebemos a presença dele ao nosso lado. Porque, de fato, ele já está conosco desde sempre. Conhece-nos nominalmente e não nos abandonará, até que todos nós estejamos juntos no mesmo rebanho. E que esse imenso amigo, esse imenso pastor, possa contar conosco nesse imenso rebanho, que somos todos nós. Muito obrigado pela paciência e uma excelente noite. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, trazendo conhecimento, trazendo informações, histórias que a gente pode, assim, buscar fazer refletir, né, nossa vida. E esse é o momento de nós doar o nosso melhor. Vamos abrindo o nosso coração, as nossas mentes, para doar pela nossa casa maior, o nosso planeta Terra, envolvendo ele muito amor, luz, equilíbrio e paz em todos os países, aqueles povos que se encontram no momento em guerra, que possa nessas mentes desses dirigentes manter o equilíbrio para que haja em seus corações o amor ao próximo. Vamos envolvendo toda a natureza, vamos envolvendo todos os nossos irmãos doentes que se encontram nos hospitais ou em seus lares. Vamos envolvendo as nossas crianças, muito amor, luz para o seu crescimento. Vamos envolvendo a todos que estão perante o Evangelho de Jesus, todas as casas que pregam o Evangelho do Mestre Jesus, que eles recebam muita luz, união e paz, envolvendo a nossa casa Nova Era, nessa luz, nesse amor, na união, na paz
na alegria de receber todos que aqui chegam para ouvir a palavra do Mestre Jesus. Vamos envolvendo todos os lares, mentalizando o nosso lar, entrando no nosso lar a luz do Mestre Jesus, para que esse lar esteja envolto dessa luz de amor, de paz, de compreensão, de paciência, de resignação e de muita alegria entre todos os familiares. Vamos envolvendo nossos idosos nesse amor. Vamos envolvendo nesse momento as caixinhas de vibrações que se encontram aqui no salão e em todas as casas que se encontrarem. Que possam esses irmãos receberem a saúde, a paz, receber a luz, e aos nossos irmãos que já foi para a pátria espiritual, que eles possam estar sendo amparados, envolvidos nessa luz de amor por toda a espiritualidade. E assim, Jesus, deixamos uma vibração de muito amor por nós mesmos, fortalecimento por nós mesmos, saúde, força e fé para dar continuidade nessa nossa evolução, na nossa caminhada evolutiva. Deixamos assim aberto nas mãos da espiritualidade aqui presente, que possa levar um coração imenso, cheio de flores coloridas, perfumadas, aonde houver mais necessidade. Que assim seja, e neste momento vamos receber a palavra do mentor esta noite. Irmãos em Cristo Jesus, hoje aqui me encontro a vos falar, mas quero que saibam que sempre estive aqui a vos cuidar. A cada momento que aqui estão, eu vos cuido, unido a todos estes irmãos queridos que se dedicam neste trabalho de amor. Irmãos queridos, venho vos falar que percebemos e sabemos das dificuldades, dores, sofrimentos que cada um de vós tem em vossa caminhada evolutiva. Mas quero vos dizer que muito de tudo isto é responsabilidade de cada um de vós. Pensam que muito do que acontece em vossas vidas é culpa daquele que está ao lado. Mas percebam que não é assim. Por que colocam tantas pedras em vossos caminhos com as vossas próprias mãos? Por quê? Se quando o que tem que fazer é tirar cada pedra, cada obstáculo que se apresente sob a vossa responsabilidade. E assim, aqui venho vos chamar a atenção para este ponto, pois percebemos nós aqui que estamos a cuidar das muitas desculpas que se dão para justificar as suas dores e sofrimentos, quando na verdade é tudo responsabilidade de vossas escolhas e assim tem as vossas consequências.
Irmãos, não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para apontar, estamos aqui para despertar a cada um de vós, para que a vossa caminhada seja com menos pedras, com mais flores e perfumes, e a vossa evolução seja a cada oportunidade de vida mais intensa em resultados. Aqui deixo estas palavras para que reflitam e tomem elas para vossas caminhadas, lembrando que o Cristo Jesus está à frente, está ao lado, está acima, abaixo e atrás, sempre, sempre. Não abandona nunca aquele irmão em sofrimento. Aqui deixo-vos com o meu forte abraço amoroso, lembrando-vos que estamos aqui a vos cuidar. Fiquem na paz de Cristo Jesus e que Deus abençoe a cada um. Graças a Deus. Bom, dando sequência, né? Chegou o momento do nosso passe coletivo. Nesse momento é importante que não deixem as dúvidas tomarem conta. Confiem, esse passe funciona. E enquanto vos falo neste momento, já a espiritualidade do bem aqui presente já está ao lado de cada um de nós. Primeiramente, fazendo uma higienização, limpando e retirando de cada um de nós tudo aquilo que não é bom para nós, seja os miasmas, toda energia negativa, tudo aquilo que não nos faz bem, está sendo retirado de nós neste momento. E agora, nesse momento, a espiritualidade vai começar a despejar sobre nós energias fortalecedoras e de cura. Então, que cada um nesse momento mentalize suas dores, mentalize se estiver doente, mentalize a cura, mentalize a solução dos problemas. Que essas energias vão nos envolvendo a todos. E assim vamos agradecendo a toda essa espiritualidade, pedindo a eles também que fluidifiquem as águas aqui da Casa Espírita e fluidifiquem também as águas daqueles que estão online, colocando os elementos curativos que cada um necessita nesse momento. E assim agradecemos a toda a espiritualidade que esteve conosco até esse momento. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus, a quem pedimos esteja sempre nos acompanhando, não só na Casa Espírita, mas esteja conosco em nossos lares, em nosso trabalho, onde estivermos. E agradecemos a Deus, nosso Pai, esse Pai maravilhoso, esse Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia, a quem pedimos permissão para terminarmos esta etapa das atividades. Que assim seja, graças a Deus.